Né? Amém, irmã? Show? Contou, amém. Glória a Deus. Deus trabalhou na vida dos discípulos. Jesus conduziu os discípulos não só para que eles vissem milagres, mas para que eles fossem participantes do milagre. E eles testemunharam e viveram inúmeros milagres enquanto estavam com Jesus. Mas agora Jesus havia sido morto, Jesus havia sido crucificado, e muitos, eles agora estavam aparentemente voltando às suas atividades normais. Estavam trabalhando, mas o ministério estava na geladeira. Estavam agindo, normalmente, as suas vidas, vivendo ou voltando novamente a pescar, a viver as suas vidas naturalmente, mas no coração deles tinha um ministério, um chamado de Deus, que precisava ser colocado em prática. Eu creio que na sua vida há um chamado de Deus. Será que você pode levantar suas mãos e dizer: tem um chamado de Deus na minha vida, Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um plano comigo. E Deus, queridos, vai colocar esse plano em prática na vida de cada um de nós. Esses discípulos já estavam ali, vivendo naturalmente. Jesus já tinha ressuscitado. E eles estavam passando por um processo de luto, por um processo de cura no coração deles. E nesse processo, às vezes, nós precisamos fazer algo. Quando você está triste, às vezes, é o momento que você arruma ou levanta para arrumar a casa, para lavar a louça, para fazer alguma coisa dentro de casa. Começa a passar pano na janela, naquelas persianas. Tem anos que você não passa pano. Aquela cozinha cheia de gordura, você começa a passar pano nos azulejos. Porque isso faz parte do processo de cura. Isso faz parte de um processo de reencontro. De você pensar consigo mesmo. Às vezes você está fazendo alguma coisa e às vezes está falando sozinho. Não é só eu que sou doido e falo sozinho não, Tem mais gente aqui, E às vezes você fala sozinho, porque é um processo com Deus. Mas a pergunta, que eu faço para você, meu irmão, e que eu fiz hoje pela manhã é: quantas vezes será que Deus está disposto a vir até nós e nos colocar de pé novamente? Será que existe algum momento que Deus diz: não, esse daí não tem mais chance para ele. Essa daí já deixa ele de lado, deixa ela de lado. Isso daí já não tem mais possibilidade na vida dele, na vida dela. Será que existe algum momento, enquanto nós estamos vivos, em que Deus diz pra gente desistir dele, desistir dela? Não tem mais chance de haver restauração na vida dele, na vida dela. Queridos, Deus não desiste de nós. E é por isso que o título dessa mensagem é o limite de Deus. Porque não há limites para Deus te colocar de pé. Não há limites para Deus te restaurar. Não há limites para Deus levantar você. Não há limites para Deus restaurar o teu ministério. Não há limites para Deus fazer algo novo na sua vida. Não há limites para Deus fazer de você um discípulo segundo o seu coração. Não há limites para Deus fazer um milagre naquilo que você necessita. O nosso Deus é limitado, é poderoso, é soberano. É por isso que nós adoramos o nome dele. É por isso que estamos hoje na sua presença. Porque se cairmos, ele nos coloca de pé. Se falharmos na missão, ele nos dá outra. Se não formos aprovados, queridos, ele nos dá uma chance, uma nova oportunidade para que possamos passar. Já ficou na prova final, meu irmão? Já ficou de recuperação? Irmãos, tinha uma professora que ela não gostava de mim. Não porque eu fosse bagunceiro, não.
Não porque eu não prestasse atenção na aula, não, nunca na minha vida passou isso. Mas essa professora parecia que ela me perseguia, irmãos. E ela dava aula de português e literatura. E eu fui aprovado em português, sempre fui um bom aluno em português, mas literatura, irmãos, ela conseguiu me alcançar. E nessa escola, a prova final era depois das férias. Você ficava suspenso ali, em recuperação naquela disciplina, e você estudava durante as férias todas. E fazia a prova só em janeiro. Como é que é, irmã? Só em janeiro a prova. Eu falei, vou mostrar para essa professora que eu consigo ser bom. E eu peguei um livro de literatura, irmãos, e até hoje eu lembro das coisas que eu estudei de literatura naquela época. Eu passei em todas as gerações literárias, primeira, segunda, terceira geração, passei pelo realismo, passei por tantas coisas. Eu gostei de estudar literatura. E quando eu fui fazer a prova, tirei nota 10. O homem tem limite para perdoar. O homem tem limite para te dar uma segunda chance. Aliás, quando falamos em uma segunda chance. Mas quando a gente começa a falar em terceira chance, quarta chance, quinta chance, aí a gente começa a falar, aí já é safadeza, irmão. Mas a verdade é que Deus sempre está pronto a nos dar uma nova chance. Sempre pronto a nos dar uma nova oportunidade. Semana passada, acabou o culto e veio um irmão aqui na frente. O Jonas vai lembrar dele. Eu vou falar, o Jonas vai lembrar. E esse irmão, toda vez que ele me via, ele me pedia dinheiro. E às vezes eu dava dinheiro para ele. Até que um dia ele me emboscava tanto aqui na igreja, irmãos. Um dia ele me emboscou, eu falei, irmão, eu vou contigo lá no mercado. Ele falou, não quero dinheiro, velho. Eu vou contigo lá no mercado, vou comprar isso aí que você quer, mas nunca mais eu vou te dar nada. E depois desse dia eu orei, fui no mercado ali, naquele Mercadez ali perto do metrô, comprei os negócios que ele precisava, e na porta do mercado orei pela vida dele. E depois desse dia esse irmão sumiu. Apareceu no culto passado. Domingo passado ele reapareceu aqui. Eu relembrei ele da promessa. Eu falei, irmão, eu falei contigo que não ia te dar mais nada, irmão. E orei pela vida dele de novo. Mas, queridos, nós temos um limite. Nós temos um limite que estabelecemos e falamos, a partir daí chega. A partir daqui não dou mais nada. Mas o nosso Deus é ilimitado. Ele é bondoso, é misericordioso. E a Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Ele é Senhor de tudo. Existe por acaso alguma coisa que podemos pedir a Deus e Deus diga, eu não tenho isso para te dar? Alguma coisa que podemos necessitar, que possamos necessitar e falar com Deus, Senhor, eu preciso, e Deus dizer, isso eu não tenho para te dar. Não existe, irmãos. E é por isso que às vezes nossos recursos são limitados, nosso amor é limitado, nossa segunda chance é limitada, mas para Deus não há limites. Enquanto tivermos vida, há esperança para Deus nos renovar, há esperança para Deus nos colocar de pé, há esperança para Deus fazer algo novo na nossa vida. Quantas vezes Deus nos deu segunda, terceira, quarta chance para Israel, que constantemente se desviava dos caminhos do Senhor. Enquanto adorava a Deus no templo, enquanto dizia que servia ao único Deus, enquanto tinha a Torá diante dos seus olhos, subia aos montes e adorava os postes ídolos. Se dobrava diante de Baal,
fazia, né, coisas terríveis e adorava outros deuses, enquanto dizia que adorava o Senhor. Nós podemos, irmãos, sermos limitados, né, e uma das características de Deus, né, é a sua longanimidade. Longanimidade fala de longo ânimo, ou seja, Deus ele demora em se irar. A Bíblia diz que ele é tardio em irar-se. A verdade é que Deus também tem a sua justiça, Deus também tem o seu tempo para julgar. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Enquanto a gente às vezes está disposto a dar uma segunda chance apenas, ou quem sabe uma terceira, enquanto estivermos nesse tempo estabelecido por Deus, enquanto estivermos nesse tempo, né, nessa dispensação da graça de Deus, Deus está pronto para nos abençoar, está pronto para nos colocar de pé, para restaurar a nossa vida. O problema e a pergunta que precisamos fazer é: será que nós estamos preparados para receber a restauração de Deus? Porque a verdade é, se precisamos de restauração, se tem áreas na nossa vida que precisam de conserto, Deus vai consertar. Mas qual é a maneira de Deus consertar? Será que a gente está preparado para a forma como Deus quer consertar, como Deus quer trabalhar, como Deus quer agir na nossa vida? Ou a gente quer limitar o poder de Deus e dizer: Senhor, age na minha vida desse jeito, faz dessa forma. Ou quando não acontece do jeito que a gente quer, a gente diz: né, Deus não está nesse negócio, Deus me abandonou, Ele desistiu de mim. Queridos, parecia que Deus havia abandonado os discípulos. Parecia que Deus havia se esquecido das promessas que havia feito para os discípulos. Aquele que fez milagres, aquele que fez maravilhas, aquele que andou sobre as águas, aquele que disse para o vento e para o mar: acalma-te, e eles se acalmaram. Aquele que tocou, que a mulher que tinha um fluxo de sangue tocou na orla do seu manto e ela foi curada. Aquele mesmo Jesus que, quando se deu de frente com um gadareno que estava endemoniado, os próprios espíritos malignos que estavam nele confessaram que ele era o Senhor. Esse mesmo Jesus agora estava morto. Parecia que eles estavam abandonados, esquecidos. Parecia que o ministério deles estava congelado na geladeira. Não tinha o que fazer. E é nesse momento, irmãos, de desespero, de desesperança, quando estamos sem saída, quando achamos que não tem mais jeito para nós, que Jesus vem ao nosso encontro. E você diz para Jesus, e é nesse momento que a gente diz para Jesus: Senhor, eu não estou 100% preparado. É nesse momento que a gente reconhece: eu não estou pronto, Senhor. Eu não estou 100% preparado para a obra que o Senhor tem na minha vida. Sabe o que é maravilhoso, irmãos? É que na obra de Deus, o curso preparatório é junto com a obra. Jesus, ele não te pega e coloca você numa escola, num curso, para depois você fazer a obra. Não, é. A obra de Deus é junto. Você é preparado no meio da batalha. Ele já te prepara direto. Eles não se achavam prontos para a obra de Deus. E nesse diálogo que Jesus então vai ter com Pedro, que havia negado Jesus, Pedro, que era aquele que era vamos dizer, o discípulo mais fervoroso, mas que depois falhou, que depois pecou, o Pedro que chorou amargamente por ter pecado, agora se encontra com Jesus de novo. E a pergunta de Jesus é uma pergunta comparativa primeiro. Pedro, você me ama mais do que os outros? Você me ama mais do que os outros irmãos? Sabemos aqui que há uma jogadinha com relação
ao grego, em que Jesus pergunta com relação ao amor ágape, ao amor sacrificial de Pedro. E Pedro responde com um amor fraternal, amor filéu. Ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Às vezes nós ficamos, ou estamos dentro da igreja e falamos: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, o Senhor sabe, mas aquele irmão ali do lado... Na verdade, irmão, vamos falar a verdade, às vezes a gente se compara. A gente diz: olha, eu não sou certo. Jesus, eu sei que eu não sou 10, eu sei que eu não sou 100%, Jesus. Mas comparado ao lugar que eu estou, acho até que eu sou bom. E às vezes isso reflete quando estamos numa empresa e que há avaliação na empresa e você olha, os requisitos, lê tudo aquilo, você diz: não existe esse funcionário aqui, é o funcionário perfeito. Qual é o funcionário que vai tirar 10 nesses quesitos de avaliação? Só que aí, a partir do momento que se dá 10 para um ou 9 para outro, começa a haver comparação. E daí se dá 9,5 para um e 9 para o outro. Aí você diz: se esse aí é 9,5, com certeza eu sou 10. Chega atrasado, não cumpre as suas tarefas corretamente, e você começa a enumerar uma série de coisas. Mas, queridos, Pedro aqui, nessa comparação do amor dele com relação aos outros irmãos, ele diz: Senhor, o Senhor sabe, eu te amo. Mas a resposta de Pedro foi uma resposta menor: eu tenho amor filéu. Uma resposta tímida: eu tenho amor por ti, Senhor. E a resposta de Deus, a resposta de Jesus é: apacenta os meus cordeiros. Porque o único requisito para apacentar, irmãos, é ter amor. O único requisito e o principal requisito para ser pastor é amar. É amar as ovelhas. Ser pastor não tem relação com ganhar dinheiro. Ser pastor não tem relação com influência e poder. Ser pastor tem relação com amar. Jesus disse: então apacenta os meus cordeiros. Se você tem tanto amor assim, Pedro, então se lança na minha obra. Se lança em fazer aquilo que eu te chamei. Apacenta do jeito que eu quero. Apacenta do jeito que você está. Desse jeito aí, Pedro. Não se achando 100%. Não se achando perfeito. Aliás, Pedro só vai se achar assim depois que ele peca. Porque antes de pecar, quando Jesus lava os pés dos discípulos, e que Jesus está pronto para lavar os pés de Pedro, Jesus diz: Pedro diz para Jesus: não, jamais que eu vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Jamais que o Senhor vai tocar nos meus pés. Jesus diz para ele: olha, Pedro, se tu não deixar lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Pedro responde: então lava não só o pé, mas lava a cabeça, lava tudo. Pedro, que se achava, aquele que pegou a espada para cortar a orelha do soldado, ele se achava o discípulo mais fiel, o que mais amava Jesus, e dava indícios disso no seu comportamento. Mas agora, depois que Pedro pecou, ele vê que a situação é muito mais difícil do que ele pensava, que não dá para ele julgar os outros com a régua dele, que não dá para ele colocar, a régua moral dele sobre a vida dos outros,
que agora ele tem que se encontrar com Jesus. E é por isso que o encontro e o relacionamento seu é com Jesus. Você não é chamado para fazer parte de uma igreja. Não é chamado para fazer parte de uma denominação, ainda que faça parte de uma. Por questões de organização. Mas o teu maior encontro, aquilo que você não pode esquecer, que eu não posso esquecer, que o meu encontro é com Jesus. Não existe palavra sem Jesus. Não existe pregação sem Jesus. Não existe canção sem Jesus. A nossa adoração é vazia sem Jesus. Por maior que seja a nossa técnica, por maior que seja a nossa capacidade, por maior que seja a forma, né, maravilhosa que temos de nos apresentar, sem Jesus, não serve para nada. Talvez emocione alguns. Talvez faça até algumas pessoas chorarem. Mas não produz vida. E Deus te chamou para produzir vida. Jesus pergunta então segunda vez para Pedro: Simão, filho de João, você me ama? E agora a pergunta é pessoal, irmãos. Agora a pergunta é para mim e para você. Jesus fala o teu nome. E ele pergunta: você me ama? Jesus fala o meu nome e ele diz: João Paulo, você me ama? Quando Pedro ouviu essa pergunta, eu aqui, na minha conjectura, acredito que Pedro tenha se lembrado do momento do choro, do momento do arrependimento, do momento em que Pedro chorou amargamente por ter falhado, por ter errado com o Senhor. Às vezes, queridos, estamos prontos, né, para nos alegrar, para chorar no meio da adoração. Tem gente que acha, né, que todo mundo que está chorando na igreja é porque está se arrependendo, está em pecado, está sofrendo. Não necessariamente, irmãos. Às vezes quem chora, chora porque está apaixonado. Às vezes quem chora, chora porque está adorando, porque está sentindo a presença. Esses dias um irmão mandou, né, falou, né, deixei ele falar bastante. E ele falava que não entendia, né, o que estavam fazendo com o Evangelho, porque tem gente que pula, tem gente que dança, tem gente que grita, né, tem gente que, né, extravasa de outra forma. E eu tentei mostrar para ele um outro lado. E eu perguntei para ele: irmãos, o que você faria, irmão? Se você tivesse, né, se você não tivesse esperança, se você estivesse no fundo do poço, se você estivesse com a sua vida totalmente perdida, de repente Deus, o próprio Deus, falasse contigo, você sentisse a presença dele, você ouvisse a voz de Deus falar com você. Cada um tem uma reação com relação a isso. Existem pessoas que podem chorar. Existem pessoas que podem dobrar os joelhos. Tem pessoas que só abaixam a cabeça num sinal de reverência. Mas tem pessoas que se sentem tão alegres em ouvir a voz de Deus que essas pessoas querem pular, que essas pessoas querem dançar, que essas pessoas se alegram por sentir a presença de Deus. Então isso que você está vendo é uma reação ao que a pessoa está sentindo. E quanto a isso não há, né, como controlarmos a reação das pessoas. Davi ficou tão feliz, né, quando a arca estava voltando, tão feliz por ver aquele cortejo, tão feliz por ver novamente a presença de Deus voltando, que ele começou a dançar de alegria. E a verdade é que a Bíblia diz que na presença de Deus a abundância de alegria. A festa na presença de Deus. E eu não imagino uma festa em que as pessoas não dançam.
Eu não imagino uma festa em que as pessoas não se alegrem. Eu não imagino uma festa em que as pessoas, né, não falem alto. Não sei, nem na Inglaterra eu acho que tem festa assim, tão comportada. Eu imagino uma festa, né, nos céus. Quando falamos em festa nos céus, é anjo voando para cima e para baixo, né, crente se alegrando. Então, é festa. É a presença de Deus sendo derramada na tua vida. É Deus falando contigo. Cada um reage ao que Deus está fazendo de forma diferente. E por fim, queridos, Jesus pergunta a terceira vez para Pedro. Pela terceira vez, depois de falar para Pedro pastorear as suas ovelhas, Jesus pergunta no verso 17: Simão, filho de João, você me ama? Diz que no grego agora Jesus inverte. Se antes Jesus estava perguntando, Pedro, você me ágape, você me ama com amor sacrificial, você me ama com amor ágape, Jesus agora pergunta, Pedro, você me ama com amor filéu, com amor, né, fraternal? Pedro triste agora, porque Jesus pergunta a terceira vez, e agora, creio eu, lembrando, né, daquele momento fatídico em que Pedro nega o Senhor. Pedro responde para Jesus, né, a resposta de Pedro, você vai ler à frente: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus responde então para Pedro: apacente as minhas ovelhas. Nesse momento, irmãos, o chamado de Pedro é restaurado. Nesse momento, né, em que Pedro reconhece que ele é fraco, que ele é limitado, ele percebe que Deus está pronto para dar para ele uma nova chance, uma nova oportunidade. Percebe que esse Deus é ilimitado em perdoar, é ilimitado em nos colocar de pé. Que esse Deus está pronto para nos dar uma segunda chance, uma nova oportunidade. Aleluia, Jesus. E aqui no verso 19 nós vamos ver, né, Jesus disse isso para significar que tipo de morte, falando já de Pedro na sua idade mais velha, havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Pedro, né, morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse: eu não sou digno de morrer como o meu Jesus morreu. Invertam a cruz. Esse Pedro que está aqui, irmãos, não é o Pedro que morreu na cruz. Esse Pedro que está aqui é o Pedro que está em preparação. É o Pedro que ainda vai receber a presença do Espírito Santo. É o Pedro que ainda vai pregar e 3.000 pessoas vão se converter. É o Pedro que vai andar na rua e as pessoas vão tentar colocar os enfermos na sombra dele, porque dizia que a sombra de Pedro curava. É o Pedro que ainda vai ver muitos milagres acontecerem. É o Pedro que vai passar por um processo em Deus para poder pregar para os gentios, porque ele não queria pregar, ou pelo menos aceitar que pregassem para os gentios. É o Pedro que ainda vai ter muito encontro com Deus. É o Pedro que Deus ainda vai falar muito com ele. É uma nova chance, irmãos, mas é uma nova chance para viver em profundidade com Deus. Para viver em comunhão com a sua palavra, para viver em comunhão com o Espírito Santo. Jesus fala aqui da morte de Pedro, porque está falando de um processo agora que ele começa. Que aquilo que estava congelado, aquilo que estava paralisado, vai voltar a andar. Aquilo que estava congelado na tua vida vai voltar a andar. Vai voltar a ir para frente. Talvez hoje você diga como Pedro: Senhor, eu não estou preparado. Eu não estou pronto. Tem muita coisa para o Senhor fazer na minha vida ainda. Tem muita coisa para o Senhor realizar
né, na minha casa, na minha vida, no meu coração, ainda preciso ter um encontro com o Senhor. Mas o Senhor diz, eu estou preparando você para coisa maior. Eu estou preparando você para coisas grandes que eu prometi lá atrás. Que eu falei contigo lá atrás. Quando você estava voltando, quando você estava vivendo a tua vida normalmente. Eu estava falando contigo. Olha, isso que você está vivendo hoje, isso que você está passando hoje, faz parte da preparação de Deus para aquilo que Ele vai realizar na sua vida. É por isso, queridos, que não podemos deixar de lado o entendimento de que esse amor que Deus sente por nós é um amor ilimitado. Talvez a gente limite o nosso amor ao círculo de pessoas à nossa volta. Limitamos para nos proteger, para não nos ferir. Quais são as pessoas que vão fazer parte do nosso círculo de amizade? Limitamos quem entra na nossa casa, e temos que limitar mesmo. Tem gente que quer ir na tua casa só para saber da tua vida. Olha aí que lindo. Porta da rua é isso. Precisamos e limitamos a quantidade de vezes que vamos perdoar. Lembra? Quantas vezes, Senhor, eu tenho que perdoar? Jesus respondeu 70 vezes 7. Limitamos sobre quem vamos correr atrás. Quem se desvia, dependendo do relacionamento que tem dentro da igreja, tem gente que nem liga. Se for uma pessoa influente, talvez até o pastor ligue na casa dela. Mas dependendo da pessoa, não faz nem diferença. Limitamos o agir de Deus, achando que Deus só age da forma como nós pensamos, como nós imaginamos que tem que ser. Limitamos muitas coisas, mas no propósito de Deus não há limites para Ele nos colocar de pé. Qual é o teu limite hoje, meu irmão? É uma praia? É uma rede? Talvez você tenha entrado aqui, né, como esses discípulos, querendo um milagre na vida profissional, como oramos aqui hoje. Eles queriam um milagre. Senhor, a gente ficou a noite toda e não pescamos nada. Você leu o capítulo 21, Jesus diz, lança a rede do outro lado. Isso daí para mim é simples. Esse milagre que eu faço na sua vida é simples demais. O milagre que você precisa hoje é simples para Deus. Amém. Mas o que Deus quer de nós não é só fazer um milagre, não é só nos dar um presente, não é só trazer uma visitação na nossa vida, não é só, né, ter um encontro conosco na praia, não é só ter um encontro conosco e nos dar uma boa comida, uma boa bebida, um momento de relacionamento com Ele. Deus não quer fazer só isso na nossa vida, meu irmão. Deus quer saber se você o ama, se você tem compromisso com a sua obra, se você quer continuar a servindo o nome dEle até a morte, se você quer continuar, né, perseverando na sua presença até o final da sua vida. Ele quer saber se você quer continuar com Ele, porque quantas vezes você cair, Ele vai te colocar de pé. Quantas vezes você falhar, Ele vai ter uma forma sobrenatural de falar contigo. Quantas vezes você duvidar, Ele vai falar de uma forma especial no teu coração, somente quebrando o teu coração, somente se coloca à disposição, simplesmente se coloca pronto para o que Deus vai fazer na sua vida, para o que Deus vai fazer na sua casa, porque Ele começou na sua vida hoje, porque Ele começa na sua vida, na sua família hoje. Simplesmente se coloca pronto, dizendo, Senhor, eu te amo, Jesus. E quando estamos prontos para dizer, Senhor, eu te amo, eu quero viver por amor a Ti, Ele nos dá uma missão: apacenta as minhas ovelhas. Talvez você diga, mas eu nem sou pastor, nem tenho ovelha. Quem são as pessoas que estão à sua volta, meu irmão? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Quem são as pessoas que estão dentro da sua casa?
o teu filho, a tua filha, teu irmão, tua mãe. Talvez sejam essas ovelhas que Deus quer que você apacente. Apacentar é cuidar. Apacentar é aconselhar. Apacentar é colocar nos ombros. Apacentar é tirar os carrapatos. Apacentar às vezes é tosquear. É ensinar, é dirigir, é conduzir. Às vezes, queridos, Deus está colocando muitas oportunidades diante de nós. E a gente está preocupado em viver a nossa vida, pescar, cuidar da minha... vou cuidar das minhas coisas só e o resto que se exploda, que se dane. E à nossa volta existem pessoas famintas precisando da nossa direção. Porque a ovelha, irmão, se não tiver direção, ela não pasta. Se ela não tiver direção, ela fica vulnerável, o lobo pega ela. Se ela não tiver direção, ela não sabe onde encontrar água. E é por isso que você é quem Deus escolheu. Porque essa obra é uma obra de apaixonados. E sabe qual a diferença, irmãos? Daquele que ama ao Senhor e daquele que é simplesmente mercenário. É que o mercenário só trabalha por dinheiro. Enquanto tem dinheiro, ele está trabalhando. Enquanto tem dinheiro, ele está fazendo a obra. Enquanto tem dinheiro, tem recurso, está tudo pronto, ele está fazendo para o Senhor. Mas aquele que ama, ainda que o recurso acabe, ele vai atrás das ovelhas. Porque ele ama a obra de Deus. Ele ama as ovelhas do Senhor. E a diferença está aí. Porque quem ama também passou por um processo de perdão. Quem ama também passou por um processo de ser perdoado por Deus. Também precisa de cura. Quem é chamado para pastorear também precisa de ser curado. Tem muito pastor doente. Quem é chamado, para a obra de Deus, para trabalhar na obra de Deus, também precisa passar pela cura de Deus. Pelo perdão de Deus. Porque na obra de Deus vão te ferir. Na obra de Deus vão te machucar. Na obra de Deus vão te magoar. Na obra de Deus vão te decepcionar, vão te desiludir. E a pergunta é, Deus te perdoou? Você falhou com Deus? Negou o nome dele 3 vezes? Ele te perdoou. Mas será que a gente está disposto a perdoar? Será que você está disposto a perdoar aquele que você dedicou tempo, aquele que você dedicou compromisso, você esteve junto e de repente esse foi justamente o que te desiludiu, te desamparou? Será que você está pronto para perdoar o que te traiu, que te feriu? Irmão, não é fácil não. É só para você pensar um pouquinho. Porque Deus perdoa tudo isso da gente. Mas será que a gente está pronto para perdoar do nosso irmão isso? E a pergunta mais profunda ainda. Quantas vezes nós estamos prontos para perdoar isso? Talvez você perdoe 1 vez, 2. Mas quantas vezes a gente está pronto para perdoar? Eu sei que não é uma pergunta fácil, irmãos. Mas é a pergunta de Deus para nós. É a pergunta que nos sara, irmãos. É a pergunta que nos liberta. É isso que vai trazer vida para você. Vamos louvar ao Senhor? Vem para cá, Paulo. É isso que vai trazer libertação para você. Entendimento de que Deus, o mesmo Deus que nos perdoou, é o Deus que quer que a gente perdoe. O mesmo Deus que nos deu vida, dizendo para a gente, ainda que a gente não estivesse preparado, apacenta as minhas ovelhas. Por que a gente quer estabelecer um padrão altíssimo para se relacionar com as pessoas? Por que a gente quer estabelecer um padrão que não é o padrão de Deus para dizer para as pessoas
quem é que serve a Deus, quem é que não serve. Quem é que é digno, quem é que não é. Por que a gente quer estabelecer um padrão quando Deus mesmo não estabeleceu? Quando Ele diz, eu quero os que se arrependem. Eu quero os que se quebrantam. Eu quero aqueles que estão dispostos, ainda que caia, a se levantar e dizer, Senhor, eu peço perdão. E é por isso que eu li aqui no momento do ofertório o Salmo de Davi, irmãos. Porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi foi um homem que traiu. Davi foi um péssimo pai. Davi foi um homem que pecou diversas vezes diante do Senhor. Mas quando ele pecava, ele não colocava a culpa do pecado dele em ninguém. Ele não dizia, olha, eu pequei por causa dessa igreja. Eu pequei por causa das pessoas que não me entendem, que não me compreendem. Ele dizia, Senhor, se tem alguém em pecado aqui, esse alguém sou eu. Ele dizia, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Se tem alguém responsável, irmãos, por aquilo que você está vivendo, esse alguém é você. Esse alguém sou eu. Eu sou responsável pela minha vida. Não tenta colocar a culpa do que você está vivendo nas circunstâncias. Hoje a mania é dizer que a culpa é da sociedade. É muito fácil colocar a culpa em alguém que não tem nome, não tem CPF. A gente diz que a culpa é de alguma coisa abstrata e fica tudo dentro dos conformes. É a sociedade que é assim, é o patriarcado. A gente coloca a culpa em alguma coisa. Mas será que a gente entende que a gente faz parte do problema? E a nossa falta de perdão, a nossa falta de compromisso, de amor ao Senhor. E a gente se apega à estrutura, se apega... Ah, pelo menos eu fui no culto hoje. Será que Deus quer de nós, irmãos? Será que Deus quer que a gente venha no culto? Ou será que Ele quer que a gente tenha um encontro com Ele? É por isso que esse lugar é um lugar de encontro, irmãos. Porque tem gente que entra aqui e não encontra nada, mas tem gente que encontra tudo. Tem gente que entra e sai do mesmo jeito. Mas tem gente que encontra a vida. Tem gente que encontra a salvação, a vida eterna. Encontra o verdadeiro amor. Coloque de pé. Ele é a fonte do perdão. 5 minutos eu tenho. Dele procedem as águas da vida. Se você está aqui hoje, é porque Ele te amou primeiro. É porque Ele te resgatou primeiro. Nenhum sentimento passa de bondade, de misericórdia, de compaixão, de amor no nosso coração, que não venha da parte de Deus. Aprendemos com o seu amor. Aprendemos porque Ele soube nos mostrar o que é o amor. O amor que sacrifica a vida do próprio Filho na cruz para nos ensinar, para nos mostrar que precisamos ser restaurados por Ele. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e você apresentasse para Deus nesse momento qual é a sua praia, qual é o lugar que você colocou na geladeira, qual é o lugar, na sua vida que nesse momento está congelado, que nesse momento está paralisado, está ali esperando acontecer alguma coisa nova que você não sabe o que é, para que possa novamente fluir, para que possa novamente acontecer de novo coisas novas e maravilhosas. Talvez seja o teu ministério, a tua vida profissional, talvez seja o teu relacionamento com pessoas que há muito tempo você não vê e não fala, talvez seja
aquele passear com os seus filhos, aquele passear com a sua família, aquela alegria novamente dentro da sua família, do seu lar. Oh Senhor, tira, meu irmão, entrega para o Senhor, porque Ele pode fazer um milagre. Senhor, olha para o nosso coração, Senhor, olha para a nossa sinceridade diante de Ti. Davi era sincero, Pai, e por isso a Tua palavra diz que ele era segundo o Teu coração. Meu Pai, em nome de Jesus, há pessoas sinceras aqui hoje, e eu quero Te pedir sobre a vida delas, meu Pai, que a presença do Teu Santo Espírito, que renova, que transforma, que dá vida, que orienta. Pai, o Teu Santo Espírito que fez, Pai, um humilde pescador, alguém que se achava limitado, um homem pregador da Tua palavra, um homem que pregou com ousadia, com intrepidez. Senhor, derrama do Teu Espírito sobre o Teu povo, sobre os Teus filhos. Oh meu Pai, sobre a Tua igreja que está aqui hoje. Não vamos cansar de clamar, não vamos cansar de adorar, não vamos cansar de suplicar a Tua presença, porque a Tua presença é que nos sacia, é a Tua presença que nos satisfaz, Senhor. Não nos deixe esquecer da Tua presença. Não estamos aqui, Senhor, para ver um show, não estamos aqui, Senhor, para assistir um espetáculo, mas estamos aqui para ver e sentir a presença daquele que é santo, daquele que é poderoso. Sinta no teu coração, meu irmão, o aquecer do Espírito Santo, o fogo do Espírito que queima, que renova, que transforma, que te dá uma nova visão, uma vida em Deus. Oh Pai, obrigado porque temos vida em Ti, Senhor. Aleluia. Agora é o Senhor. Bendiga o nome dEle, Senhor. Aleluia. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu amor. Então clame, mas pare o dia no centro do Teu querer, e toda a vida seja mais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Feche seus olhos. Nós já vamos encerrar. Mas antes eu quero dar para você uma oportunidade. Talvez você tenha entrado aqui e tenha dito: eu quero ter um compromisso com Jesus. Eu amo Jesus. Eu quero ter uma vida de relacionamento com Ele. Uma vida de compromisso. Uma vida em que eu não viva conforme as minhas emoções, mas conforme ao chamado de Deus na minha vida. Se você entrou aqui e você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, convido você a levantar uma das suas mãos, onde você estiver. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Quero pedir que o Senhor derrame graça sobre o seu coração. Alguém de nós que quer receber Jesus como Senhor e Salvador. Quero crer, irmãos, que todos nós tenhamos tomado essa posição. Talvez você entrou aqui também e você diz: eu me afastei desses caminhos. Me afastei
dessa posição de Deus na minha vida. E talvez você tenha se esfriado e tenha vivido a sua vida normal, mas agora Jesus te encontrou. Se você quer voltar para os caminhos do Senhor, você também tem essa oportunidade. Levanta suas mãos. Se alguém quer voltar para Jesus, se alguém quer voltar para os caminhos do Senhor, alguém? Amém? Todos nós já fizemos, já estamos na presença de Jesus. Senhor, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Obrigado porque de geração em geração é o teu nome. Leva-nos para casa seguros, Senhor, protegidos, guardados, livres de todo mal. Nos dá uma semana de portas abertas, uma semana de milagres, uma semana de restauração na nossa vida. Que possamos ver, Deus, o fruto do teu amor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Vai em paz. Amém e amém. Deus abençoe.